Graça e paz, sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo das apresentações do programa O Evangelho em Seu Lar. O programa Evangelho em Seu Lar, desde o dia 15 de setembro, traz para nós esse quadro, o assunto da semana. São 20 horas, nosso horário, deixa eu dar uma conferida aqui, exatamente 20 horas, 8 horas da noite, dessa noite de quarta-feira, 17 de setembro do ano de 2025. O assunto da semana, por toda semana, o nosso assunto é realmente missões, a obra missionária de Jesus. Inclusive, missões como Jesus fazia e como ele quer ou como ele ordena que façamos. É o nosso desafio. Por toda essa semana, estaremos memorizando o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 35 e 38. Além do texto, algumas observações dentro do texto e também a frase missionária. A frase missionária de hoje é uma frase muito interessante, que na verdade foi de um missionário desafiando um jovem que estava se preparando para o campo missionário. E essa frase missionária ela acontece numa reunião de missionários. Numa reunião de missionários. Daqui a pouquinho nós vamos conferir como foi nessa reunião de missionários e quem foi o missionário que disse essa frase. Vamos perceber quem foi esse missionário que disse essa frase, a frase de hoje, que daqui a pouquinho você vai conhecer na frase missionária, que nós temos cada dia uma frase missionária. Mas falando de Mateus capítulo 9, versículo 35, o versículo 35 é um versículo de uma ação magnífica, impressionante, dinâmica, de alguém que respirava a obra missionária, que alguém que se dispunha com todo o ardor, com toda a devoção a algo que era necessário fazer, e ele se dispôs a fazer isso com grande empenho, com grande ousadia, e com ele outros também, o Senhor Jesus. Eu me impressionei meditando neste percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Claro, meu amado, as boas novas de salvação não pode ser algo que venha desprezar, desconsiderar nada, tudo. Ela abrange, envolve tudo, todas as cidades, todas as aldeias. Jesus percorria, ou seja, esse era o dia a dia de Jesus e de quem com ele se encontrava nessa missão. A missão era o dia a dia dele, era algo, estava na prioridade, no primeiro lugar da sua vida, da sua dedicação, da sua disposição. Isso tem me desafiado. Quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias e nos acovardamos do nosso envolvimento. Todas as cidades, todas as aldeias, aldeias eram aqueles lugares que não tinham status de cidade, lugar de gente pobre, mas Jesus estava lá. Fazia parte do trabalho do ministério dele. Não. Tratou-os com discriminação, com separação. Os envolveu. Isso é missões. Isso é o trabalho missionário. E ele estava totalmente envolvido. Jesus percorria. Era algo
que envolvia totalmente a sua vida. E a metodologia, ele estava ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E ele tem uma percepção, ele vê a multidão. Não como muitos poderiam naquele momento estar contemplando, olhando para essa multidão. A percepção de Jesus levou-o a ter uma grande compaixão por aquelas multidões ou pela multidão, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. E então disse aos seus discípulos, versículo 37, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. A grande compaixão, a grande seara, a seara é realmente grande, e a grande, porque eram poucos os obreiros, os ceifeiros, a grande necessidade de trabalhadores, de ceifeiros. E rogai, pois, ao Senhor da seara, o versículo 38, que mande ceifeiros para a sua seara. Ele tem um desafio, ele tem a ordem, ele está ordenando. Ele tem a percepção da realidade que envolve multidões ainda hoje, nos nossos dias, nos nossos tempos. Pessoas estão padecendo sem o conhecimento de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez alguns momentos, alguns instantes, alguns segundos, alguns minutos que a gente disponibiliza pode ser fundamental, pode ser importante para que pessoas venham ao conhecimento de Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. O Evangelho em seu lar. É um ministério que nós tivemos no rádio por 6 anos. E no programa de rádio nós tínhamos o arquivo missionário. Eu fiz menção de vários missionários, inclusive do missionário da frase de hoje, a nossa frase desse missionário que Deus usou. Ele nasceu em 21 de dezembro de 1795 e morreu no dia 9 de agosto de 1883. 13 anos depois dele aposentar, encerrar os seus dias de mais de 52 anos no campo missionário. Ele volta para o seu país de origem e ainda vive mais 13 anos que ele muito bem empregou, desafiando jovens para a obra missionária. Aos 19 anos eu li sobre esse missionário, sobre outros missionários. Eu tive meu coração inflamado por missões. Eu aprendi a devotar tempo estudando a obra missionária, estudando sobre missões, alcançou impacto no meu coração. Tá? Então vamos lá para a frase missionária. Tudo bem? Marca o seu, pode ser mais do que boa noite, eu estou assistindo, ore por mim, eu quero ser alguém tendo Cristo como meu único e todo suficiente Salvador, se é que não é, já não é o seu único e todo suficiente Salvador. Hoje é a oportunidade para que pessoas reconheçam a obra redentora. Quando digo obra redentora, a obra salvadora realizada por Cristo na cruz do Calvário, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um Salvador, há uma obra de salvação e há uma mensagem que deve ser comunicada, recebida. E, aliás, eu li desse missionário que eu vou mencionar, não é a frase que eu vou mencionar dele, não, mas eu li algo de uma frase dele, tá? Já vou falar o nome dele para você. Essa aqui é de brinde para você. Ele disse que não confiava na habilidade dos homens em ouvir a Deus.
Ele não confiava na habilidade dos homens em ouvir a Deus, mas confiava na habilidade de Deus falar com o homem. Amém? Na habilidade. Deus tem uma habilidade para falar íntima e profundamente no nosso coração, tanto no meu quanto no seu coração. Deixe-me olhar algo aqui. Alguém disse, o seu tempo é mais limitado, é um tempo mais reduzido, né? Esse nosso contato começa assim, viu? E aí a gente vai, na medida do que poderá ser possível, estendendo um pouquinho mais. Nós temos a música, tema de abertura do momento missionário, do arquivo missionário. Temos também a música encerramento. Logo, logo você vai ter essa oportunidade de, pelo menos, ouvir na voz de Carlos Augusto. Carlos Augusto é um cantor mais próximo a nós, mora em Jaboatão, pelo menos morava, né, em Jaboatão dos Guararapes. Mas eu vou trazer oportunamente Anseio de Ser. E também o homem que Deus usa. Para introdução do momento missionário, o homem que Deus usa. E para o desfecho, Anseio de Ser. Tá bem? Vamos lá, então, conhecer o missionário, a frase que ele proferiu, o momento em que ela foi proferida, e foi para alguém. Alguém que também haveria de receber o impacto da comunicação desse missionário e também foi para o campo missionário. Vamos lá, então. O missionário que nasceu em 21 de dezembro de 1795 e morreu em 9 de agosto de 1883. Estamos falando de Robert Moffat, um missionário escocês que trabalhou na África de 1817 a 1870. Começou a sua carreira na África do Sul aos 21 anos e passou só em Curumã 52 anos. Uma boa parte do seu ministério foi entregue em favor da tradução de toda a Bíblia para a língua dos nativos. Grande empenho, grande trabalho desse homem de Deus, Robert Moffat. E foi numa reunião de missionários que um jovem que se preparava para responder à chamada de Deus para a obra missionária e entender onde Deus iria usá-lo. Foi nessa reunião de missionários que este jovem, David Livingstone, ainda vamos falar sobre ele aqui também, conheceu o senhor Robert Moffat. Ele havia chegado da África, tinha acabado de chegar da África e estava nessa reunião de missionários. E Robert Moffat, olhando bem os olhos de David, Robert Moffat lhe disse, abre aspas, há uma grande planície ao norte da África e tenho visto a fumaça de milhares de aldeias. Nenhum missionário chegou lá até hoje. Irei para lá, respondeu David. A frase missionária de hoje, repito para você, que o Robert Moffat disse, olhando nos olhos firmemente de David Livingstone. Há uma grande planície ao norte da África e tenho visto a fumaça de milhares de aldeias. Nenhum missionário chegou lá até hoje. Há uma grande necessidade, ainda hoje, não é? Na questão da obra missionária. Há uma grande necessidade.
de que todas as cidades, aldeias, vilas, lugarejos sejam alcançados. O propósito de Deus é que o evangelho seja pregado, começou em Jerusalém, Judéia, Samaria, e a promessa de Deus e a ordem de Deus é que essa mensagem chegue até aos confins da terra. Um dia chegou na minha cidade, no meu bairro, na minha casa. Interessante isso, não é? Chegou aos meus ouvidos, chegou ao meu coração. Não é que eu tivesse uma tamanha habilidade para ouvir Deus, mas Deus poderosamente falou comigo. Fui tocado, como talvez você seja hoje à noite. Eu vou orar nesse momento, nosso tempo ele é breve, tá? Nós já estamos indo para a conclusão. Amanhã tem novamente o Evangelho em seu lar, e a frase amanhã vai ser do missionário Guilherme William Carey. Eu já vou falar o missionário hoje, que aí eu não vou fazer surpresa para você. Daqui a pouco nós vamos postar sobre o Roberto Moffatti, e a frase é do Guilherme William Carey. Só do Guilherme a gente tem 3 frases missionárias dele. A da infância, a do percurso do trabalho e aquela que ele finalizou a vida proferindo. Amanhã é Guilherme William Carey, um missionário que investiu sua vida em favor da obra missionária na Índia. 41 anos. Por lá ele ficou. Morreu no campo de trabalho, sem nunca mais retornar ao seu país de origem, a Inglaterra. David Livingstone vai ficar numa outra oportunidade, talvez na sexta-feira a gente fale sobre o David Livingstone, que foi aliás, ele foi genro de Robert Moffatti. Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos dar graças ao Senhor. Graças te damos, Deus bendito, pelo privilégio e a oportunidade desse momento com o Evangelho em seu lar. É um programa que vem ressurgindo do desafio encontrado no texto da palavra do Senhor para fazer o assunto da semana. Estamos introduzindo este novo empenho que traz o assunto da semana, aquilo que foi tratado no primeiro dia da semana, em culto, em preleção, em pregação, para o momento do dia a dia nosso, de uma semana toda, apreciando, meditando, refletindo e recebendo o impacto e deixando o Senhor falar conosco. Pai bendito e eterno, damos graças por tudo, por todos, e que a obra possa permanecer para a tua honra e tua glória. Oramos no nome de Cristo Jesus, o bendito e eterno Salvador. Amém. Como eu disse, o assunto da semana é isso aí, é o assunto do primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. O domingo é a nossa preleção. Aquilo que vem para a preleção, para a pregação, vem para o assunto da semana, e nós, por toda a semana, estaremos, cada dia, um pouquinho do tempo dedicado a isso, com o programa O Evangelho em seu lar. Obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima noite, até amanhã, querendo Deus.